Olá pessoal, boa tarde. O Estúdio Veja está no ar e hoje a gente vai falar sobre recuperação judicial. Como as empresas que estão em dificuldade podem aproveitar esse bom momento da economia. O economista e professor do INSPER, Fábio Astrauskas, está aqui com a gente hoje e vai comentar esse assunto. Tudo bem, Fábio? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigada pela sua presença, viu? Muito obrigado. Quem também vai me ajudar nessa conversa é o Marcelo Sacati, repórter de Veja. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Nicole. Tudo bem? Tudo bom, você? Fábio, antes de mais nada, eu queria pedir para você, por favor, explicar para quem está nos assistindo qual é a diferença entre a recuperação judicial e quando a empresa decreta falência. Essa é uma diferença importante, apesar da lei abordar os dois temas dentro dela, né? A lei, quando foi reformada em 2005, a Lei 11.101, ela passou a abordar a recuperação judicial, antigamente chamada de concordata, e a falência. Então, a recuperação judicial trata de uns instrumentos necessários e dos artigos necessários dentro da lei para que a empresa possa entrar com um pedido de recuperação judicial e acompanhar esse processo de recuperação judicial através de uma assembleia de credores, um acompanhamento do judiciário até que ela se recupere após um período de tempo. No caso da falência, é a consequência natural, mas de um não sucesso no processo de recuperação judicial. É possível que a empresa não precise passar pelo processo de recuperação judicial para chegar à falência, que ela vá direto de uma situação anterior à recuperação judicial, ou seja, que ela já entre num processo de falência, seja através do pedido de algum credor, seja através do próprio pedido do devedor ou da empresa em crise, que a gente chama comumente de autofalência. Mas o normal é que a empresa não passe, não pule essa etapa, não peça a falência ou não tenha a sua falência decretada por um credor e que antes disso ela peça uma recuperação judicial. Ao pedir recuperação judicial, ela ganha um prazo para se recuperar, que se não tiver sucesso, aí vai acabar encaminhando para uma falência. Uhum. Fábio, em que situações uma empresa se vê obrigada a entrar com pedido de recuperação judicial? Quais são os indícios que normalmente são os mais importantes para, por exemplo, um empresário, um corpo de executivos, preste atenção para saber se a empresa em que eles estão necessita entrar nesse estágio? Pergunta boa, e geralmente esses indícios eles vão aparecendo aos poucos, em sinais progressivos, em etapas progressivas, mas o empresário acaba se dando conta da sua situação de crise apenas quando a empresa já está num estágio bastante avançado de crise e ele acaba se refletindo nos aspectos financeiros. E que aspectos financeiros principalmente? A perda da liquidez financeira, né, e um fluxo de caixa negativo. Isso significa que ele tem no seu ativo, né, contas a pagar e contas a receber, mais estoque, um desequilíbrio, ele tem mais valores do contas a pagar do que valores do seu contas a receber e estoque, e além disso, ele também acaba tendo mais desembolsos do que recebimentos. Ele não consegue mais aumentar a sua capacidade de endividamento. Nesse momento, a empresa entra no que nós chamamos de insolvência, num estado de pré-insolvência. E isto é um sinal já agudo, final de uma fase de crise. Geralmente é neste momento que o empresário recorre a um pedido de recuperação judicial, quando na verdade ele poderia até ter recorrido a este instrumento numa fase anterior, quando ele começa a apresentar os sinais de problema na área financeira, que vem, regra geral, de problemas na gestão, que nós chamamos de gerenciais, ou na operação, na sua produção e na sua venda. É por isso, então, pelo que você está explicando, que algumas empresas já partem para a falência sem passar pela recuperação judicial, porque elas deixaram de fazer isso num momento anterior, é isso? Exatamente, você pegou exatamente o ponto. Foi tarde demais, né? Então, ele ou não conseguiu reunir os elementos suficientes para pedir uma recuperação judicial, porque já tinha passado do momento, ou mesmo ao pedir uma recuperação judicial, ele não conseguiu, no período que ele ficou em recuperação judicial, transformar, né, recuperar a sua capacidade gerencial e operacional e, portanto, não conseguiu recuperar financeiramente também a empresa e foi à falência. E como que você avalia, Fábio, esses últimos anos e 2017, né? A gente acabou de entrar em 2018, como que você avalia? Sim, 2015, 2016 e boa parte do ano de 2017, quase até o seu final, foram meses muito difíceis para a economia brasileira, para as empresas como um todo, e que fizeram com que o cenário de recuperação judicial explodisse no Brasil, né? Para a gente ter uma ideia, a gente está falando que do início da lei, em 2005, até
agora janeiro de 2018, os dados de fevereiro ainda não estão disponíveis, mas a gente tem mais ou menos uns 9.700 pedidos de recuperação judicial no Brasil. Desses pedidos, 40% deles, né, 4.500, mais ou menos, um pouco mais do que isso, foram somente nesses 3 últimos anos, 2015, 2016 e 2017. Significa 3 vezes mais do que no período anterior, até dezembro de 2014. A gente tem atualmente, na média, né, nesses últimos 3 anos, 140 pedidos de recuperação judicial por mês. Esse número deve agora, em 2018, ir para uma casa que a gente acredita que seja o equilíbrio, o normal de uma economia como a do Brasil, na faixa de 800 pedidos por ano. Ou seja, vai cair pela metade, de 1.500 pedidos por ano, até nesses últimos 3 anos, na média, para 800 pedidos por ano. Que é um número, vamos dizer, normal para uma economia do tamanho do Brasil, no número de empresas que tem no Brasil. Ou seja, a recuperação judicial, ela entrou na mídia, né, entrou na pauta por conta de uma crise muito forte que o país passou. E a gente deve agora começar a ver uma estabilização, um número menor de casos de recuperação judicial em 2018, com o reaquecimento da economia que a gente já observou no último trimestre de 2017, com o PIB divulgado aí de 1%, ele não foi igual ao longo do ano de 2017, ele está concentrado esse crescimento nos últimos meses de 2017 e que deve continuar apontando para 2018 pelo menos, né? Quais são as condições, Fábio, que são necessárias para que essas empresas em dificuldade consigam, quem está em recuperação judicial consiga sair desse processo e retomar as atividades normalmente, ou quem está em dificuldade consiga evitar que seja necessário entrar em recuperação judicial? Quais são as condições macroeconômicas ou microeconômicas necessárias? São as duas, né? Algumas condições macroeconômicas e outras microeconômicas, né? Do ponto de vista macroeconômico, não há dúvida que com a redução da taxa de juros, com a volta do crescimento do PIB, são condições favoráveis, né? Que por si só farão com que várias empresas consigam sair da crise, né? Se recuperar ou não entrar, né? Num processo de recuperação judicial. Do ponto de vista microeconômico, existem condições diversas, mas a principal delas é o acesso ao crédito, neste momento. Nós passamos 3 anos de crise, onde boa parte da preocupação dos empresários, em crise ou não, em recuperação judicial ou não, e principalmente aqueles em recuperação judicial, era de redução de custos, era de ajustes internos da empresa, era de enxugar, cortar, diminuir. A partir de agora, né, do último trimestre do ano passado e daqui para frente, o que a gente vai observar são empresas que têm um potencial de crescimento que ele observa através de uma carteira de pedidos por conta do aquecimento da economia. Então aparecem pedidos, os clientes querem comprar, mas falta dinheiro para comprar matéria-prima, para contratar mais funcionários, para poder aumentar a sua produção e atender esta carteira de pedidos. Este dinheiro é que não está aparecendo na mesma velocidade que o país volta a crescer. Os bancos, que são os principais doadores de crédito do mercado, principalmente os grandes bancos, ainda estão bastante retraídos na concessão, ainda estão muito cuidadosos na concessão do crédito, e esse dinheiro vai ter que ser buscado de outras fontes, e a gente vem acompanhando, estão surgindo, né, algumas alternativas aí no mercado, muito se fala de fintech, para pequenos empresários isso funciona bem, mas para empresas mais estruturadas, esse ainda não é um bom mecanismo, mas existem aí os fundos de direito creditório, que são fundos que trabalham com recebíveis, que podem preencher por um bom tempo ainda essa lacuna da falta de dinheiro, da falta de concessão de crédito por parte dos bancos, né? Então, o que o empresário deve fazer, resumindo agora, é buscar essas fontes de financiamento de curto prazo para atender a compra de matéria-prima e a demanda da carteira de pedidos que ele tem. Você falou sobre esse número, né, de pedidos de recuperação judicial, principalmente o crescimento dessa taxa nos últimos 3 anos. Isso também tem a ver não só com a crise, mas com a Operação Lava Jato? Não. Ou você não faria essa ligação? Não, eu não faria essa ligação. Assim, é óbvio que a Operação Lava Jato ela atingiu profundamente empresas com
uma quantidade, né, o que a gente chama de um multiplicador de renda muito grande, né? Quer dizer, Petrobras, né, e construtoras, né, que são geradoras de emprego maiores, muito né, grandes e que tem uma dependência de centenas de empresas debaixo dela. É óbvio que ao explodir a operação, ela aquecer e aconteceu, o problema aconteceu na Petrobras e em várias outras construtoras, e várias construtoras, isso afetou, né, um setor inteiro de construção, isso afetou um setor inteiro de óleo e gás, isso afetou uma quantidade muito grande de empresas importantes, né, e que dependiam, boa parte, das empresas relacionadas na Operação Lava Jato. Mas a crise ela é muito maior e muito mais profunda do que só pela Lava Jato. Seria, acho que, muito superficial dizer que o país entrou em crise por conta de uma Operação Lava Jato. Né? Mas não diria nem só da crise, mas do crescimento do número de pedidos. Os pedidos de recuperação judicial, eles são, primeiro, o crescimento dos pedidos, eles estão relacionados diretamente à crise que o país está vivendo. Secundariamente, há muitas empresas que pediram recuperação judicial por conta das dificuldades do corte de compras da Petrobras ou por conta das próprias grandes construtoras, muitas entraram em recuperação judicial. Né? A Petrobras não tinha a necessidade de entrar em recuperação judicial e por vários motivos, até pela capacidade financeira, pelo tamanho. Mas muitas empresas grandes precisaram pedir recuperação judicial, principalmente construtoras ou fornecedores grandes e importantes da Petrobras, né? E de outras empresas que acabaram envolvidas na Operação Lava Jato. Né? O senhor trabalha também, é especialista em reestruturação de empresas, Sim. né? Tem uma empresa que faz esse atendimento, essa consultoria. Nesse período de crise e olhando para as empresas brasileiras de modo geral, quais são as principais deficiências que o senhor aponta nas empresas que precisam ser corrigidas, atacadas e que resultam no aumento da rentabilidade das empresas, numa operação que funciona de uma maneira mais eficiente? Essa pergunta é importante e ela gera um pouco de polêmica quando você faz essa pergunta para o próprio empresário. Né? Quando você chega para o empresário, regra geral, e pergunta por que a sua empresa entrou em crise, a resposta invariavelmente será que foi por um problema do governo, foi um problema externo, né? Não controlável, né? Foi porque houve uma crise cambial, ou porque os juros era muito alto, ou porque o governo era muito instável, ou a carga tributária é muito alta. Todos esses fatores são fatores com os quais não só as empresas em crise, mas também aquelas que não estão em crise estão vivendo dentro do país, né? Então é uma condição dada, né? Com a qual a gente tem que elaborar cenários. Então, essa não deveria ser exatamente a única resposta do empresário que entra em crise. Ele deve olhar primeiramente para dentro da empresa. E ao olhar para dentro da empresa, ele irá descobrir, se fizer uma análise um pouco mais fria, de que a empresa dele, né, que a empresa que entrou em crise por má decisão econômica, repetida ao longo de vários períodos, né, por decisões economicamente incorretas, estrategicamente mal implementadas, às vezes, até bem elaboradas, mas mal implementadas, e por problemas que ele tem na gestão da empresa. Esses problemas precisam ser corrigidos, independentemente do grau de crise em que ele se encontra, se é no início, no meio ou no estágio já avançado de crise. Os sinais de dificuldade gerencial, de má decisão estratégica, eles estarão presentes e precisarão ser corrigidos. Né? Óbvio que para uma reestruturação de uma empresa, e é uma outra demanda importante que o empresário coloca na sua necessidade de reestruturação, é dizer assim, eu preciso de um pouco de dinheiro, porque senão eu não vou conseguir me recuperar. É uma verdade em parte, né? Porque a maior parte desses empresários teve acesso a muito dinheiro num período anterior à crise. Sim. Ele teve acesso a financiamento, ele teve acesso a recursos que não conseguiram ser utilizados de maneira a fazer o retorno ser compensador. Então, eu costumo dizer, olha, o seu problema foi o dinheiro e a sua solução será a falta do dinheiro, a escassez desse recurso. Ele terá que aparecer, não há recuperação, não há reestruturação sem dinheiro novo, porém esse dinheiro tem que ser colocado com um cuidado e com um foco muito bem definido, que é o de retorno ao fluxo de caixa positivo da empresa.
A gente já está entrando nos momentos finais da entrevista, mas para terminar, pelo menos da minha parte, depois eu deixo você fazer só a última, Sacate. Como que o senhor avalia a lei brasileira e até mesmo as mudanças, né, que vêm ocorrendo ou que foram propostas e estão no Congresso? Essa pergunta é bastante interessante, porque no final de 2016 foi montado um comitê, né, patrocinado pelo Ministério da Fazenda, para promover algumas mudanças na Lei 11.101, que apesar de jovem do ponto de vista legal, né, com um pouco mais aí de 12 para 13 anos, né, de 2005, já precisa de alguns ajustes. Esse comitê foi formado e discutiu ao longo de 2017, principalmente no primeiro semestre de 2017, essas mudanças. Eu vejo, sem entrar em detalhes, né, a gente pode fazer isso numa oportunidade que for conveniente, que são mudanças bastante interessantes, mas que na maior parte serão muito difíceis de serem implementadas, né? Citando somente 3 grupos, a questão da alienação fiduciária dos créditos que não são sujeitos à recuperação judicial hoje e que atrapalham a empresa do ponto de vista do devedor para se recuperar, o tributo, parcelamento especial de tributos, que ainda não está regulamentado e que quando foi regulamentado foi desastrosamente regulamentado, o Ministério da Fazenda vai ter que rever isso, e o terceiro é a criação de varas especializadas na condução de recuperação judicial. Pouquíssimas cidades do Brasil têm e a gente precisaria mexer nisso porque o assunto é muito complexo para que um juiz que não tenha conhecimento, habilidade, preparo e tempo para se dedicar para essa matéria possa julgar. Né? Entendi. Sacate, sua última pergunta. Eu queria encerrar perguntando, assim, o senhor falou um pouquinho, mas enfim, com o resultado do PIB divulgado hoje, cada vez novos indicadores que são publicados, muitas consultoras e bancos já estimam um crescimento de 3% a 13,5% neste ano. Para o empresário, dá para ficar otimista com 2018? O que ele pode esperar? O empresário é sempre otimista, né? Senão não seria empresário, né? Então, na verdade, até a visão do empreendedor, né? O empreendedor é sempre uma pessoa muito otimista, né? E tem que ser, né? Resiliente e otimista. Mas acho que há um pouco de motivo, sim, para esse otimismo, pelo menos para esse ano de 2018. É bem possível que a economia cresça, é difícil dizer se 3, se 3,5, mas há fundamento para que o Brasil cresça num tamanho dessa ordem, porém a pergunta que se faz é se esse crescimento vai se sustentar ou não, né, nos próximos anos. Né? Olhar o 2018 parece fácil, né? 2019 para frente serão perguntas mais difíceis de serem respondidas, mas para esse ano há otimismo, sim. Ainda mais porque a partir do ano que vem, né, teremos um novo presidente, enfim, um novo Congresso. Exato, um novo Congresso, um novo presidente com velhos desafios, né? Com certeza. Fábio, obrigada, viu, pela sua participação e pela conversa também. Muito obrigado a você, Nicole, e obrigado também, Marcelo. Obrigado. E ouvintes. Sacate, obrigada. Obrigada, viu, pela participação. E muito obrigada a vocês que acompanharam o Estúdio Veja. Uma ótima tarde e até a próxima.